Bom, a gente pode começar a passar. A gente vai fazer assim. Nós somos tudo meio que amador, né? A gente tentou fazer tudo tão bonitinho. Para que a gente ganhe tempo, a gente preparou um GIF em que a gente vai passar sempre que for começar um primeiro módulo. Então, assim, sempre que for começar o primeiro módulo, aí tem a passagem disso. Daqui para amanhã a gente consegue se organizar. Aí a primeira mesa vai ser coordenada por mim, pela doutora Rafaela, e nós vamos ter como os palestrantes o Carlos Eduardo, a doutora Rina e a doutora Kirla, nessa ordem. E aí, enquanto o GIF está passando, o Carlos Eduardo vai abrindo para poder começar a aula, ok? Perfeito. Todos. Pronto, Carlos. Agora. Aparecendo? A Tânia é professora da Universidade, da Unicid, lá em São Paulo, trabalha no Fleury também. E nós não vamos ter o Ricardinho. Tânia, você assume? Eu assumo. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da Ângela e da Rafaela. Eu também sinto, igual vocês, é uma pena muito grande a gente não estar juntos. Eu adoro esse grupo de Recife. Eu fui muito bem acolhida quando eu estive aí. Depois eu me encontrei com o André em São Paulo. É um prazer participar da mesa com o André. E, assim, temos muitas histórias interessantes para contar. Se o Alexandre ainda estiver aí, ele vai dizer que sim, né? E eu agradeço também sempre a Ângela nas reciclagens, ela coloca um tema de pediatria e eu acho bem legal. Então, é a última mesa, mas como a Andrea falou, não menos importante, tá bom? Então, eu chamo por aqui, Ângela, porque desapareceu. Eu chamo só o André, né? Chame por aí. Tá bom, então vamos lá, o André ele vai falar sobre a Covid-19, um tema super atual, né? Bem contemporâneo. Ele vai falar sobre a criança e suas consequências. Ok, eu vou compartilhar. Deixa eu ver se eu acerto. Obrigada, André. Amo você. Vocês estão vendo? Estamos. Colocação em modo, isso. Ok, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite de doutora Ângela participar de mais um Recicla Reumato. E é um prazer estar na mesa com a Tânia, né? Foi minha chefe lá em São Paulo durante o período. E vamos falar da criança e suas consequências, nada mais é do que a síndrome inflamatória multissistêmica, tá? Então, a gente vai voltar lá para final de 2019, começo de 2020, a Covid-19 na pediatria, as considerações iniciais. E esses dados foram dados da China, que nas crianças apresentavam um menor número de casos quando comparado com os adultos. Havia um predomínio de formas leves e assintomáticas, raramente apresentam formas graves da doença, em torno aí de 1,5% de internamento, e uma menor frequência de comorbidade, apenas alguns casos de obesidade, e também alterações laboratoriais menos graves do que nos adultos, tá? Então, isso era quando a pandemia ainda estava lá na China. A pandemia sai da China e vai para a Europa, entra na Itália, final de abril, tá, de 2020. Chama a Rita aí. E interessante que aí o professor Ravelli foi o primeiro a suspeitar de um aumento da frequência de casos de doença de Kawasaki, né? E a gente sabe que o Kawasaki não tem esse padrão, a epidemiologia dele de clusters, né? São casos isolados, e ele começou a suspeitar esse aumento de casos de doença de Kawasaki. Na Espanha também começaram a surgir casos de adolescentes escolares com quadro de choque, taquicardia, hipotensão, e que tinham manifestações gastrointestinais antes do início desses quadros graves e evoluíam para a UTI. No Reino Unido, também, ainda em abril, também chamou atenção e foi a primeira sociedade que lançou
a definição da síndrome. E, finalmente, a pandemia chega em Nova York, chega nos Estados Unidos, né? Nova York foi o epicentro por muito tempo. Em maio, eles também liberaram, né? Fizeram alerta dessa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, o que é que esses pacientes apresentavam, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista laboratorial? Então, eram crianças mais velhas, escolares e adolescentes, com um acometimento gastrointestinal, né, dor abdominal, diarreia e vômitos, febre, rash e conjuntivite. Alguns apresentavam um quadro de choque, com hipotensão e taquicardia, miocardite, documentada não só pelo eco, mas também aumento das enzimas cardíacas. Apresentavam também alterações nas coronárias. Então, a gente viu que faziam um quadro de rash, conjuntivite, com um Kawasaki-like. O que o pessoal da UTI vê bastante, né? A síndrome do choque tóxico associado geralmente Staphylo e Strepto, porque ele fazia um choque refratário ao volume, e também algumas manifestações de síndrome de ativação macrofágica. E no laboratório tinham linfopenia, neutrofilia, aumento de atividade inflamatória, DHL, ferritina, procalcitonina, hipoalbuminemia, aumento de dedímero e fibrinogênio, aumento de enzimas cardíacas, e tinha um antecedente de ter tido o contato com o SARS-CoV-2, seja pelo PCR e principalmente pela sorologia. Essa foi a primeira definição do Reino Unido. Depois teve a definição do CDC em maio e depois teve a definição da OMS. Então, basicamente, essas são as 3 definições aqui. Todos os pacientes precisam ter febre. Do CDC definiu com mais de 24 horas, a OMS mais do que 3 dias. Manifestações clínicas, geralmente, um único órgão ou mais do que 2 órgãos, né, principalmente do CDC e OMS. Aqui do OMS, ele coloca que teria que ter alterações mucocutâneas, hipotensão ou choque, alterações cardíacas, coagulopatia e sintomas gastrointestinais. E esses pacientes poderiam preencher ou não os critérios de classificação do Kawasaki, seja completo ou incompleto. As alterações laboratoriais, lógico, a gente sempre vai ter que excluir outras doenças. E o que chama a atenção do CDC e da OMS é que teria que ter uma documentação laboratorial da infecção pelo SARS-CoV-2, seja o PCR ou sorologia, ou exposição, enquanto que do Reino Unido não precisava ter essa documentação e o PCR seria positivo ou negativo. Então, a gente estava diante de uma doença com sobreposições da nossa clássica doença de Kawasaki, sobreposições da síndrome do choque tóxico e sobreposições do que a gente vai querer chamar de síndrome da tempestade de citocina, HLH e síndrome de ativação macrofágica. Esse primeiro relato foram de 8 crianças em Londres, e foi interessante que antes desse paper ser publicado, já tinha tido um webinar global alertando a comunidade médica, né, sobre essa nova síndrome, porque, eventualmente, aonde a pandemia chegasse, essa síndrome iria chegar depois, como a gente vai ver. Então, foram 8 crianças, basicamente só obesidade, as 8 tiveram sorologia prévia, os sintomas de febre e mucocutâneo, sintomas gastrointestinais. Os 8 fizeram choque grave vasopléstico, precisando de droga vasoativa. 5 foram para ventilação mecânica. 7 tiveram alteração de disfunção ventricular grave no eco. Teve um óbito. 8 fizeram tratamento com imunoglobulina, glicocorticoide 5, e vejam que 8 também fizeram uso de antibiótico. Ainda no Reino Unido, eles aumentaram o N dos pacientes para 58 crianças. A mediana de 9 anos, todos 100% tiveram febre, e chama a atenção as manifestações gastrointestinais, dor abdominal, diarreia. A metade evoluiu para choque.
50%, a metade, né, precisou de internamento em UTI pediátrica, 47% eles precisaram de drogas vasoativas. 71% fizeram uso de imunoglobulina, 5% do anaquina, 14% do infliximab, 64% de glicocorticoide. Isso aqui são os antecedentes laboratoriais, 87% tinham IgG positivo e 14% apresentaram alteração de coronária no eco. Interessante que eles compararam essa coorte de Londres com a coorte histórica de Kawasaki, de San Diego, e eles observaram algumas alterações laboratoriais. Então, eram pacientes com crianças mais velhas, leucocitose, neutrofilia, linfopenia, anemia, tinha um menor número de plaquetas, que a gente sabe que o laboratório clássico do Kawasaki é a plaquetose, apresentavam uma maior atividade inflamatória, maior PCR e maior fibrinogênio. Eles não observaram diferença em relação a dedímero e a TGP. Provavelmente o Kawasaki também aumenta o dedímero. E eles fizeram essa curva, né, que quando começou os casos em adultos, algumas semanas, 2 a 6 semanas após, começaram a surgir os casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou seja, mostrando essa associação temporal. E eles descreveram basicamente 3 fenótipos, um fenótipo de uma criança febril com atividade inflamatória, um fenótipo de uma criança com manifestações Kawasaki-like, e esse fenótipo grave do paciente com choque, com miocardite, necessitando de drogas vasoativas e indo para a UTI pediátrica. Uma outra coorte na Itália, eles chamaram a atenção de um aumento de 30 vezes na incidência da doença de Kawasaki, comparado com a coorte histórica deles, aquilo que eu tinha falado, né? O Kawasaki ele vai apresentar, mas não apresenta em cluster, em agregação. Eram crianças mais velhas e maior envolvimento do trato gastrointestinal, o menor número de leucócitos, linfócitos e plaquetas, tinha uma maior atividade inflamatória, ferritina e biomarcadores de miocardite. E interessante que, aplicando os critérios de ativação macrofágica pela IJ sistêmica, esses pacientes todos preencheram o critério e tiveram também o que a gente chama de síndrome do choque da doença de Kawasaki, que é raro no Kawasaki. E esses pacientes fizeram maior uso de glicocorticoide. Uma outra coorte na França e Suíça, mostrando 2 pacientes fizeram laparotomia por suspeita de apendicite devido ao cometimento gastrointestinal prévio. Nenhum desses pacientes tiveram evento tromboembólico. Um paciente chegou a fazer uma segunda dose de imunoglobulina e 3 pacientes receberam anaquina. E o que é interessante nessa coorte, vejam aqui, a disfunção ventricular, todos tiveram acometimento do miocárdio, abaixo de 30%, 28%, e entre 30% e 50% 72%. Mas que após 7 dias de tratamento, né, 60% já tinham recuperado, ou seja, esses pacientes fazem um quadro grave, mas uma vez instituído o tratamento precocemente, eles apresentam uma boa resposta. Essa outra curva foi no estudo epidemiológico francês, toda a França, mostrando ainda mais aquela associação temporal que eu falei, mas a associação também geográfica, ou seja, aqui na região de Paris, aqui em adultos, onde mostra o maior número de casos da COVID, mostraram também o maior número de casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou seja, tem uma associação temporal e uma associação geográfica com o SARS-CoV-2. Esse foi outra coorte americana, o N de 186, a curva é a mesma, e aqui as manifestações cardíacas eu gostaria de chamar em torno de 8% que eles tiveram alteração de coronária. E 7% apenas apresentaram alguma alteração embólica, seja uma TVP ou embolismo pulmonar. E as manifestações, elas apresentam associação, né? Principalmente gastrointestinal, cardíaco, hematológico e mucocutâneo, né? Então, o indivíduo ele vai ter vários órgãos ou sistemas acometidos.
esses dados de tratamento são basicamente o mesmo. Uma outra coorte no estado de Nova York, essa coorte foi interessante, que eles estratificaram as manifestações pela faixa etária. Então, crianças mais jovens apresentavam, vamos dizer assim, manifestações mais dermatológicas, mucocutâneas, um quadro mais de Kawasaki-like, enquanto que crianças mais velhas tiveram menos essas apresentações. Crianças mais velhas tiveram um maior acometimento do miocárdio e maior alterações, eventos neurológicos. E as manifestações gastrointestinais, basicamente, elas foram iguais nas diversas faixas etárias. Foram 99 pacientes, eles encontraram apenas 2 óbitos. E interessante que esses 2 pacientes que morreram, eles não receberam um tratamento específico de imunoglobulina, glicocorticoide ou imunomodulador. Receberam apenas o suporte de ventilação mecânica e drogas vasoativas. E essa talvez seja a coorte que conseguiu calcular de uma maneira mais rigorosa a incidência das MISC em pediatria. Então, eles calcularam uma incidência de 322 casos para cada 100 mil pessoas abaixo dos 21 anos, e a incidência de MISC ela é baixa, foram 2 casos para 100 mil pessoas abaixo dos 21 anos. E essa última aqui, mostrando as principais manifestações cardíacas, né? Choque e miocardite, arritmias, derrame pericárdico. E os pacientes também podem apresentar dilatação nas artérias coronárias. Então, parando agora, fazendo um adendo, né? Ano passado foi um ano extremamente emblemático para a reumatopediatria, porque foi a morte do Dr. Tomisaku Kawasaki, que ele descreveu o Kawasaki, ele faleceu com 95 anos, ele descreveu o Kawasaki, o seu artigo original, em 67, ou seja, é uma doença que a gente conhece desde 67, embora ainda muita gente não avançou na sua etiopatogenia. E o Dr. Kawasaki, até conversando com outros colegas reumato mais velhos, já esteve aqui no Brasil em 2 oportunidades. Então, o que eu falei é interessante, essa frase que MISC-SIMP não é doença de Kawasaki, tá? E as diferenças são várias. Primeiro, a faixa etária. Então, o Kawasaki, sabemos que em torno de 90% dos casos acometem crianças abaixo dos 5 anos, enquanto que o MISC vai acometer crianças mais velhas, escolares e adolescentes. Os sintomas gastrointestinais, eles estão em mais de 80% presente na MISC, é raro no Kawasaki. O choque pode acontecer no Kawasaki, mas abaixo de 10% dos casos, enquanto que a metade dos pacientes podem apresentar choque na MISC, assim como a síndrome de ativação macrofágica, que acontece no Kawasaki, mas também é raro, é muito mais comum na MISC. Em relação à alteração de aneurisma de coronárias, ambas as entidades podem apresentar essa manifestação, mas é interessante a gente, pelo conhecimento que a gente já tem prévio da doença de Kawasaki, que os aneurismas vão evoluir a partir da 2ª semana e eles, se não tratado, podem ficar persistentes por um período. Na MISC, esses aneurismas são precoces, ou seja, eles podem, logo na primeira semana da doença, quando é feito o eco, ele pode estar presente e, ao mesmo tempo, eles são transitórios, ele teria uma evolução muito mais benigna do que a do Kawasaki. Então, esse é um dado extremamente importante. Acometimento do miocárdio, serosite e marcadores de inflamação são mais importantes na MISC. E outra alteração extremamente importante, né? Então, o clássico do Kawasaki, a plaquetose, enquanto que na MISC, esses pacientes fazem linfopenia e plaquetopenia. E foi observado também algumas diferenças de raça. O Kawasaki ele é extremamente comum em antecedentes asiáticos, enquanto que a MISC, o African American e o hispânico foram descritos nas maiores séries.
E um outro adendo que eu gostaria de fazer é para não haver tanta, como tem tanta confusão na nomenclatura, né? Isso já foi chamado a atenção, a tempestade de citocina, que na verdade é mais um termo guarda-chuva na reumatologia, né? Nossas doenças reumáticas, vírus, principalmente o EBV, a influenza, a própria dengue pode dar, o clássico que foi descrito, a doença de Steele, né? E o Covid entra também nesse nosso guarda-chuva. E uma proposta aqui de recomendações dessa Sociedade Americana de Reumato Imunoped, de tentar sempre falar o HLH, qual a sua forma, porque isso tem mudança no tratamento. E interessante, antes da pandemia foi lançado esse livro, Cytokine Storm Syndrome, no final de 2019, ainda não se tinha ideia do que seria, né, a coincidência que foi do lançamento desse livro com o que a gente sabe hoje do Covid. E aí, em relação ao tratamento, começaram a surgir guidelines, um guideline britânico, depois o guideline ACR na primeira versão, o guideline ACR já está na segunda versão, está para ser lançado numa terceira versão. Muito interessante que ele orienta o tratamento sob padrões na prática clínica, a aderência seria voluntária e a decisão final vai ser do médico frente às características que o seu paciente vai estar apresentando. De uma maneira geral, se o paciente está em choque ou está com alguma situação grave, tem que fazer a terapia combinada de imunoglobulina e o corticoide, a metilprednisolona. Se ele está refratário, a gente vai terminar pulsando esse paciente. Ou tentaria-se o anaquina. Paciente que não estaria em situação de choque, mas é um paciente que vai estar internado, seria o tratamento com imunoglobulina, embora vem tendo algumas dúvidas, em casos moderados, se não poderia fazer só o corticoide associado. E aí a gente dividiria o paciente que está sem risco de vida, a avaliação diagnóstica deve ser realizada antes de iniciar o tratamento, e já aquele paciente com risco de vida é o que a gente faz na reumato, na prática diária, né? A gente trata e faz o diagnóstico, tenta fazer o diagnóstico simultaneamente. Em casos leves, né, pode-se monitorar de perto o paciente sem um tratamento imunomodulador, e poderia, nesses casos, não fazer imunoglobulina, o que nesse cenário seria, né, um cenário de escassez da imunoglobulina seria interessante, que já foi comentado. A imunoglobulina não vai prevenir formação de aneurisma de coronária na MISC. O tratamento de primeira linha seria a imunoglobulina e o glicocorticoide, e o tratamento de segunda linha, eles sempre, os americanos sempre orientam a anaquina, que é uma droga que já tem muita experiência na ativação macrofágica, diferentemente do tocilizumab, com menor risco de complicação se esse paciente estiver infectado e o tempo de meia-vida é curtíssimo, ou seja, esse paciente, se vai responder, ele responde rapidamente. Esse é um outro trabalho mostrando que a associação de glicocorticoide e imunoglobulina foi benéfica em relação à imunoglobulina sozinho. Em relação ao tratamento da anticoagulação, tem algumas diferenças também, não é só usar o que a gente usava no Kawasaki. A aspirina de baixa dose deve ser usada até as plaquetas normalizarem e o eco até 4 semanas normal. No entanto, se o paciente apresenta plaquetas baixas, que é comum nossos pacientes apresentarem na MISC, e tiver algum risco de sangramento, não deve-se fazer uso da aspirina. Então, isso é um erro que eu vejo comum na prática diária, pacientes com plaquetas baixas e termina fazendo o antiagregante. Se está com os Z-score entre 2,5 e 5, aí sim tem indicação de fazer aspirina de baixa dose. E se o Z-score maior que 10, aí teria indicação de fazer anticoagulação terapêutica com enoxaparina, que seria a droga de escolha. Se ele tem trombose documentada e fração de ejeção abaixo de 35, aí sim, também indicação absoluta de anticoagulação. Então,
a força-tarefa não comentou sobre o valor de dedímero, né? Que cutoff de dedímero a gente deve se basear. Pela experiência nossa no Kawasaki, né, a fração de ejeção abaixo de 35, não só no Kawasaki, mas o pessoal da cardiopediatria, e a aneurisma com Z-score maior que 10, aí sim teria indicação de fazer a anticoagulação terapêutica. E logo que saiu essa versão do ACR, é um ponto muito discutível, né? Um grupo justificando que deve se basear, sim, no dedímero. Isso aí é uma discussão que a gente vê, né? A gente já sabe que a dermatomiosite toca dedímero e a gente nunca anticoagulou. A vasculite associada ao ANCA também toca dedímero, a gente, de maneira geral, não anticoagula. E aqui a resposta do pessoal do comitê do guideline. E essa anticoagulação deve ser baseada não só apenas no dedímero, isso foi um editorial, que cada caso deve ser avaliado isoladamente. Então, esse é meu último slide. A grande dúvida é se há uma predisposição genética, tem um estudo internacional em andamento, avaliando, porque a MISC praticamente na China, Japão e Coreia do Sul não foi descrita, são pouquíssimos casos, né? E os primeiros casos surgiram na Europa. Então, esse background genético está sendo estudado. A relação de causalidade com SARS-CoV-2 foi bem documentada, tanto temporalmente quanto geograficamente. Foi feito o diagnóstico do SARS-CoV-2 na maioria dos casos e manifestações hiperinflamatórias como é vista no adulto de maneira diferente, né? A gente tem que olhar apenas aqui para o hospedeiro, tá? O vírus é um gatilho, é uma doença de espectro variável, desde formas leves a formas gravíssimas. O tratamento multidisciplinar, com o pessoal da UTI, da cardio, reumato, infecto, considerar sempre imunomodulação, e esse aqui é um problema. Pela nossa formação, nós usamos facilmente o glicocorticoide e a imunoglobulina. A imunoglobulina não é medicação fácil, vai demorar para chegar, demora para chegar tanto no SUS quanto no privado, e o médico da UTI tem receio em começar o corticoide para a gente ganhar tempo enquanto vai fazer a imunoglobulina, né? É um alerta para a comunidade médica, diagnóstico e tratamento precoce, e políticas públicas têm que ser tomadas para um fornecimento adequado da imunoglobulina. Então, eu termino por aqui e vou descompartilhar. Espero que tenha dado certo. André, obrigada pela excelente aula. Como sempre, vindo de você, não podia ser diferente, né? Tinha que ser uma excelente aula mesmo. A gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai seguir com os palestrantes e no final das 3 palestras, aí a gente faz os comentários. Não é isso, Ângela? É isso, Tânia. Obrigada, André. E agora nós vamos ter a Rafa com síndrome de ativação macrofágica. Rafinha, muito obrigada pela parceria, obrigada pelo evento, obrigada por estar sempre comigo, por ter tornado um sonho realidade. Obrigada. 2 coisas. Antes de falar de doutora Ângela propriamente dita, eu faço das palavras de André muitas das minhas palavras. Ele dando aula, eu fazia só assim, isso. Era isso que eu ia dizer também. Era isso que eu ia falar também. Muita coisa, né? Como os reumatospédios são sabidos. Coisas que a gente, no adulto, ainda vê queimando pestana e, assim, não deveria, entendeu? Que eu acho que está tudo muito atrelado, é só a gente ter o conhecimento de causa, né? E aí, André também foi meu mestre, né? Então, assim, fico muito feliz em poder estar dividindo uma mesa com ele, na época que eu fiz a residência de reumatopédia. Com relação à doutora Ângela, quando ela falou assim, Rafa, eu quero que você dê essa aula. Para mim é muito bom, assim, eu fico muito feliz com esse convite, mas, ao mesmo tempo, essa é uma mesa muito emotiva, né? Assim, é uma mesa que traz muita coisa. Eu vou começar falando de um caso, enfim, foi bem próximo, e é bem difícil a gente discutir sobre ainda Covid-19, né? Acho que isso emociona muita gente. Enfim, vamos começar. Gostaria de começar a dizer que esse caso vai estar agora no Congresso Brasileiro,
foi um caso que eu, na verdade, lidando com o Covid, o que eu pude delegar, eu deleguei. Então, assim, Vilander já recebeu tanto paciente meu, coitado, porque, assim, o que eu podia fazer, assim, procura Vilander ou procura Ricardinho Bandeira, que não vai estar aqui hoje, mas, assim, eu saia delegando. Mas, ainda assim, alguns casos não tinha como, né? Esse caso mesmo que a gente vai começar a conversar agora foi no olho do furacão, então foi em maio, e pai de uma grande amiga minha. Então, a gente tinha que agir com rapidez e, na época, no olho do furacão, o pessoal não podia sair de hospital em hospital vendo uma quantidade de gente absurda, né? Então, na hora que eu vi, que eu vou mostrar para vocês aqui o que estava acontecendo, eu falei, meu Jesus amado, é agora, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão a gente vai perder ele, né? E, enfim. Então, esse caso é um paciente do sexo masculino, de 73 anos, diabético, hipertenso, com doença arterial coronariana, doença renal crônica, tratamento conservador, hiperuricemia, que aí também há até uma gota interrogada, porque ele fez algumas alterações articulares, que depois eu descobri, né, assim, que eu acho que ele tinha gota mesmo. Começou com sintomas de Covid no dia 24 de abril, certo? E ele tinha contactante de caso confirmado, que era essa minha amiga, né? Ela confirmou e 2, 3 dias depois ele começou com um quadro, né, sugestivo de Covid. Então, no dia 24 de abril, naquela loucura, né, no começo da pandemia, ninguém sabia o que era certo e o que era errado, minha colega optou por fazer para ele Tamiflu e ivermectina, não tinha como condenar. No dia 27 de abril, ele fez uma saturação baixa, ela levou para uma emergência, e aí lá fizeram um eletro nele, prescreveram hidroxicloroquina e azitromicina. Também a gente não tem como dizer que naquele momento não deveria fazer, né? Mas no 10º dia de doença, no dia 4 de maio, ele apresentou de novo uma saturação baixa, vômitos, e a gente acabou optando por internar. Era a última vaga, inclusive, que tinha no hospital, na emergência, porque já não tinha vaga lá em cima. Depois, no outro dia, ele conseguiu ainda uma vaga de apartamento. E a gente internou. Nesse momento que internou, foi começado para ele Rocefin, heparina e metil. Naquela época já estava vendo casos, né, de pessoal, principalmente que tinha mais experiência em Rouen, de fazer metil 1 miligrama por quilo de peso. E aí começou metil para ele 80 miligramas, né? No dia 6 de maio, 2 dias depois, ele apresentou uma dispneia subjetiva e objetiva pior, né? O fator, a frequência respiratória dele estava em 28, a saturação chegou a 82% quando ele foi ao banheiro e já estava com abscitopenia. E aqui, com essa abscitopenia, eu falei para essa minha colega, né? Eu fiz, vamos fazer um mielo nele? Fala com o André Vitor e vamos fazer um mielo dele, vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar aqui como foram os exames de sangue dele. E a gente trocou o antibiótico para caso assim. Então, aqui, antes de internar, a gente observa que ele tinha uma HB de 13,5, uma ferritina de 455, né? Plaqueta estava boa, PCR já estava alto e um dedímero também alterado, né? No dia do internamento, a gente observa que a HB dele tinha baixado para 10,8, não tinha ferritina dosada, tá certo? Um VSH desproporcional a essa HB e a inflamação que ele tinha. Então, ele começou a fazer anemia, mas o VSH não aumentou, fora a inflamação. Lembra que ele tinha 70 e poucos anos, né? Fora a inflamação que ele estava. Veio o PCR de 159, então é um PCR bem alto e desproporcional a essa VSH dele. E aí, quando ele apresentou essa abscitopenia, eu orientei, né, realmente a gente fazer esse mielo, a ferritina aumentou para 1.200, continuava com HB, a plaqueta você vê que foi para 109 aqui, né, apesar de que aqui, como aqui começou a heparina, deu uma melhorada, né, no contexto do Covid, às vezes a gente vê essa melhora mesmo e a plaqueta aumenta. E aí, pedi esse mielo, porque fazendo uma revisão de literatura, essa correspondência, a gente teve muito disso, né, no Covid, muito relatos de caso, correspondências, carta ao editor. Nessa avaliação de pacientes que tinham feito mielograma, dos 35 que fizeram, todos os 35 apresentaram hemofagocitose, né? Então, eu achei isso um dado bem importante. E qual foi o resultado, né, desse nosso paciente? Ele tinha realmente estiócitos com ativação hemofagocítica, não só do ponto de vista de hemácias, mas também de plaquetas.
E apesar dele ter uma medula boa, vamos dizer assim, um HB de 10, um leuco bom, a plaqueta, né, ali, ainda assim a gente viu essa ativação, né, histiocítica na medula dele. E aí, enfim, baseado nisso daí e na loucura, né, assim, do momento, naquela época, veja, foi logo no começo, um mês depois, ninguém tinha muita ideia do que fazer no momento desse, mas como o Vilander sempre me disse que eu tenho esse viés reumatológico, e de fato eu vou tratar como uma ativação macrofágica, como qualquer outro paciente reumatológico, e vamos fazer imunoglobulina e vamos fazer corticoide para ele. E a gente internou ele na UTI, ele não estava em ventilação mecânica, mas para a gente ter, como ele tem doença arterial coronariana, já tem um ADRC, para a gente ter um controle maior dessa infusão que ia, né, entrar muito colodosmótica, né, que é a imunoglobulina, para a gente fazer com mais tranquilidade. E no dia seguinte, eu optei por fazer metil, fiquei com medo de fazer pulso mesmo, prescrevi, na verdade, uma dose de 250 miligramas, mas no primeiro dia, como essa minha amiga, ela estava como intermediária, eu tenho uma comorbidade que não dá para ficar dentro o tempo todo da UTI, e aí eu fiz assim, ó, prescreve lá metil de 250 miligramas. E aí ela botou de 500 até, e o colega lá fez 1.000 no primeiro dia, né? Fez 1 grama. Eu quase, na época, né, eu fiz, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Eu não sei se foi isso que deu mais certo ainda, né? Eu sei que no outro dia a gente baixou para 250, completou 3 dias, e depois manteve com um metil de 40 miligramas dia. Isso foi no dia 8 de maio. Então, no 10º dia de doença, quando ele foi internado, essa era a tomografia dele. E quando ele foi para a UTI, que a gente começou a imunoglobulina, essa era a tomografia dele, né? E a gente vê, aqui no 18º dia, após o 5º dia de imunoglobulina com corticoide, a gente vê já a melhora importante do parênquima pulmonar dele, né? Então, isso também foi observado no PCR, a gente viu que foi baixando exponencialmente. No dia 12 de maio, ele já estava só com 1 litro de oxigênio no cateter nasal, com frequência expiratória ótima, doido para ir para casa, né? E o final foi feliz. Nos outros dias todos, ele só tendeu a melhorar, teve alta, e está aí para contar a história, né? Vacinado, ferir a vida. E aí vem a pergunta, né? O que é que a SAM tem a ver com a Covid-19? André já antecipou muito das coisas que eu ia fazer, né? A gente sabe que a síndrome de ativação macrofágica primária, ela é diferente da secundária. Então, a primária, ela tem essa questão de ter já um componente autossômico recessivo, aparece mais na infância, né? E o que a gente observa aqui é que a gente tem realmente produção de citocinas do ponto de vista da imunidade inata, então interleucina 1, interleucina 6, e que a proposta terapêutica é ou inibir interleucina 1 ou interleucina 6, ou num caso, como o André já falou e que eu vou ratificar aqui, numa ativação macrofágica clássica, a gente faz corticoide, porque baixa tudo, e faz imunoglobulina, porque a gente dá uma baixada em tudo também, né? E aí, quando a gente não tem essa opção, a gente vai tentando ir para as exceções. Então, a gente viu cada vez mais que a Covid-19 tem íntima associação com a interleucina 6, tanto é que nos adultos a gente tem já trabalhos mostrando realmente o benefício em determinados pacientes de fazer a inibição da interleucina 6. E por conta disso, né, a Covid-19 ela passou a ser uma síndrome hiperferritinêmica, tem todo o racional. Então, laboratorialmente, a gente vê ferritina aumentada, a gente sabe que tem essa associação com a interleucina 6 e com a interleucina 1, e ela passou, como o André falou, a gente não copiou aula, a gente não sabia a aula de um para o outro, mas ela passou a fazer parte desse grande guarda-chuva das síndromes hiperferritinêmicas. Algumas a gente já conhece bem, como a ativação macrofágica, como o choque séptico, como a SAF catastrófica, a doença de Still por si só, mesmo que sem ativação macrofágica associada, e vem a Covid-19 severa também fazendo parte desse grande guarda-chuva das síndromes hiperferritinêmicas. Essa figurinha aqui é para mostrar o que é que o macrófago tem a ver com a história. Então, aqui são as várias formas que o macrófago, durante uma abordagem do SARS-CoV-2, né, ou seja, durante o processo da Covid-19, do macrófago ser ativado e poder realmente entrar dentro da questão da síndrome de ativação macrofágica com a tempestade de citocinas. Então, tem desde uma resposta atrasada, vamos dizer, um delay desse interferon, mas que o interferon, quando chega aqui, ele via JAK-STAT, que a gente teve aula ontem, inclusive, né? Ele começa realmente a deixar esse macrófago ativado do ponto de vista inflamatório. Né? A gente tem todas as citocinas que são produzidas por natural killers e células T ativadas, como TNF e etc., e fatores de crescimento também que vão estimular esse macrófago. Né? A gente tem os fosfolípides ativados, que são
secundários à inflamação pulmonar por si só, que também vai gerar inflamação do ponto de vista, principalmente de NF-κB. E também o próprio interfero, ele pode fazer com que alguns receptores, que a gente ficou bem conhecido, né, durante a questão da COVID-19, que é o CD147, o ACE2, ele faz com que esses receptores fiquem mais expressos, o que favorece ainda mais para a ativação do inflamassoma, e aí você tem mais produção de IL-1, e essa IL-1 amplifica a ativação dos macrófagos derivados de monócitos. Então, assim, a ativação macrofágica na COVID-19 é uma coisa extremamente plausível, e ela é explicada fisiopatogenicamente, né? Deixa eu passar aqui. A gente tem alguns critérios diagnósticos para a síndrome de ativação macrofágica, mas lembrando que a maioria desses critérios são baseados na síndrome de ativação macrofágica primária. O que a gente tem de síndrome de ativação macrofágica secundária é o H-score, mas lembrando que o H-score, a grande quantidade de pacientes que foi a alma desse cálculo, né, da calculadora, foram pacientes que tinham malignidades ou pacientes que estavam com uma infecção ativa. Acho que tinham 10 pacientes com lúpus e mais uns 5 pacientes com estio, num universo tão grande. Então, assim, a gente da reumatologia, a gente tem particularidades nos nossos pacientes que a gente sabe que não age tão classicamente como os pacientes que têm uma ativação macrofágica primária. E nesse paciente que eu mostrei do caso clínico, por exemplo, quando eu botei no H-score, ele tinha 175 pontos, o cutoff é de 169, ou seja, dava uma probabilidade de 54% a 70%, mesmo ele tendo ativação macrofágica, mesmo ele tendo estiócitos com atividade macrofágica. E uma coisa que eu aprendi quando eu rodei com o André na minha residência é ter estiócito numa medula não é normal, né? Então, se tem um estiócito ainda com atividade macrofágica, ele está comendo célula, minha gente, vamos valorizar isso, principalmente dentro do contexto clínico, né? Então, a COVID-19 severa ficou conhecida como um tipo de síndrome de ativação macrofágica secundária, né? Eu gostaria de chamar a atenção principalmente à ativação macrofágica de uma forma geral e a da COVID-19 em específico. Observem as semelhanças entre elas, tá? Só que na atividade macrofágica clássica, você tem aquela questão da hepatosplenomegalia e que às vezes você pode não ter, não foi relatado assim, mas talvez porque não tenha nem dado tempo de procurar, mas a gente vê isso nos pacientes, por exemplo, com lúpus ou com estio, que às vezes não dá hepatosplenomegalia na ativação macrofágica mesmo, tá certo? Mas o restante é tudo muito parecido. E o que chama a atenção na atividade macrofágica por si só, ou seja, uma COVID severa complicada com ativação macrofágica, e veja que a COVID severa já é uma síndrome hiperferritinêmica por natureza, né? É a questão do VSH, né? O VSH aqui, ó, reduzido, ou seja, você tem um PCR muito alto, o VSH caindo, pelo amor de Deus, vamos correr atrás para a gente não perder esse paciente. Mais uma outra coisa que esse slide também vai passar rapidinho, é só realmente tentando mostrar a diferença do primário para o secundário, e principalmente na questão do tratamento, eles são bem diferentes, tá certo? Então, a gente tem que realmente chamar a atenção para entender que a gente está diante de uma ativação macrofágica secundária para a gente poder tratar de forma correta. Então, a chave dessa hiperinflamação, da ativação macrofágica é redução do VSH frente a um paciente com doença infecciosa aguda, né? Então, isso não é normal. Abra o olho, liga o alerta, né? A hiperferritinemia é uma coisa muito comum na ativação macrofágica, mas lembrar que ela não é específica, a gente pode ter na insuficiência renal, na insuficiência hepática e na sobrecarga de ferro de uma forma geral, né? E a gente, lembrando que não ter hemofagocitose também não é exclusivo, não exclui, tá certo? 30% dos casos podem não ter hemofagocitose, e se a clínica for soberana, VSH caindo, bicitopenia, ferritina alta, blá, 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 que a gente já conhece tanto, pelo amor de Deus, vamos correr para tratar, senão a gente perde o paciente. Lembrar que até antes do COVID-19, a gente tinha alguns padrões interessantes para a gente ver a questão de PCR com relação à ferritina. Então, observa que a infecção bacteriana aumentava muito o PCR, aumentava a ferritina, às vezes sim, às vezes não, mas, por exemplo, uma sepse, aumentava a ferritina e aumentava também o PCR, mas mais PCR do que ferritina. Vê a dengue aqui, tem mais ferritina elevada do que o PCR elevado, apesar de que pode elevar também um pouquinho o PCR, mas no COVID-19 o que a gente vê é uma elevação alta dos dois. É um negócio que fugia do nosso, até então, conhecimento, né? Ele veio realmente para causar o caos e a gente fica o tempo todo pedindo licença e, por favor, frente a
um paciente com Covid-19, né? Muito difícil. Só para ratificar mais uma vez, a PCR e ferritina elevada são extremamente importantes para a gente poder realmente nortear o nosso diagnóstico, o nosso tratamento. E lembrar que, para tratar um paciente com uma síndrome de ativação macrofágica secundária, e aí secundária, seja um herpesvírus, seja, no caso do paciente da gente com lúpus, que fez uma ativação macrofágica, enfim, de uma forma geral, pacientes com doenças autoimunes que fazem SAM de uma forma secundária, o tratamento que a gente usa é exatamente o que o André falou, metilprednisolona com imunoglobulina. O resto é se não der para fazer isso, né? E outra coisa, a imunoglobulina, ela tem uma meia-vida mais ou menos de 14 dias. A depender da gravidade, a gente tem que repetir com 14 dias a imunoglobulina. Isso é uma coisa que a gente também tem que ter em mente, tá? A imunoglobulina, falando rapidamente, a gente conhece bem que realmente é um produto de pool, né, de material sanguíneo de pacientes, mais ou menos uma ampolinha daquela é doação de 30 indivíduos diferentes, e ela tem, de uma forma geral, diversos benefícios frente a um paciente com uma síndrome, uma tempestade de citocinas. A gente observa que, além dela inibir citocinas de uma forma direta, ela também imunomodula, de uma forma geral, todas essas células da imunidade inata. Então, é um artifício que a gente tem frente a pacientes graves, inclusive pacientes com infecção concomitante, porque é o que a gente tem de mais seguro para fazer nesse paciente. Naquela época daquele caso de paciente, eu tinha poucos relatos de casos que me subsidiaram, mas eu fui baseado no que meu coração mandava naquele momento. Mas hoje a gente já tem algumas meta-análise, e vou mostrar no próximo slide que a gente já tem caso e trials em andamento, né, mostrando realmente o benefício da imunoglobulina nos pacientes com Covid-19 severo. E esse daqui é exatamente o uso da imunoglobulina no paciente que é um artigo que está fazendo um trial realmente para poder mostrar esse benefício. E como mensagens para casa, né, eu trago o que a André falou também, cada indivíduo é único e carrega uma bagagem diferente, a gente tem que individualizar o nosso tratamento sempre, lembrar que reação inflamatória é fisiológica e a gente precisa dela no começo, então nada de fazer corticoide e imunoglobulina com 3, 4 dias de doença, né? A gente sabe que tem o papel da interleucina 6 aí, mas a gente também tem que saber usar e quando usar, né, a inibição da interleucina 6, a imunoglobulina, e o excesso de um grande bem pode se tornar um grande mal em tudo na vida. Então, eu finalizo aqui, trazendo a foto da gente. Eu não sei se eu passei do tempo, eu tentei correr tanto. Obrigada, Rafaela, foi ótimo. E aí vamos concluir a nossa reciclagem com o nosso querido amigo Carlos Brito, que já é até reumatologista também, né, de tanto que a gente convive. Carlos Brito é adjunto de medicina da UFPE, PhD em saúde pública, pela Fiocruz, e docente de pós-graduação em medicina tropical. Nos ajudou aqui também para a elaboração e a logística do nosso evento. E ele vai falar para a gente onde estamos e quais as perspectivas. Carlos, muito obrigada por tudo, obrigada pela amizade, obrigada pela parceria. Eu peço desculpa que eu tentei colocar o fundo que a gente testou, mas eu já percebi que ele, Rafa foi me dizendo aí, não estava funcionando, estava parecendo um fantasma. Então, para mim também. Improvisando aqui, em alguns momentos pode ser até que na apresentação eu desligue a apresentação. Bom, deixa eu só compartilhar aqui. Eu não sei se vocês já conseguem ver a apresentação. Ainda não. Nada? Está preto, Carlos. Vou desabilitar e habilitar novamente, tá certo? Tá, eu acho que ele está bem grandão. Bem agora. E aí? Nada? Eu acho que você tem que diminuir o slide, é como se ele tivesse o slide esquisito. Aí, pronto, chegou. Agora é da foto agora, aumentar. E aí? Nada? Não. Não, vou fazer rapidinho. Qualquer coisa a gente apresenta ele no formato... Vou só parar a apresentação e colocar novamente. Isso às vezes acontece. Com certeza, fica tranquilo. Rapidinho aqui, até porque vão ser muito mais imagens que vocês vão acompanhar as curvas de tendência, até para a gente ter uma noção do que nos espera. Vamos ver novamente. Bom,
Vamos ver novamente aqui. E aí? Agora, Nada? perfeito, Tá perfeito. bom. Bom, eu, antes de mais nada, queria agradecer a doutora Ângela e a doutora Rafaela, em primeiro, a amizade e o aprendizado que eu tenho tido ao longo desses anos do convívio com elas. Com a doutora Ângela há mais tempo, né? Nós somos contemporâneos ali na universidade, do mesmo departamento, e queria agradecer, em primeira mão, a amizade por todo esse período. Né? Me sinto bastante honrado por estar participando mais uma vez aqui do Recicla Reumato, agora 2021, e parabenizar, né, pela organização, pelo sucesso do evento. Né? Vocês sabem que isso é de coração. Mas vamos lá, vamos falar objetivamente. Né? O tempo já correu bastante, já está bastante tarde, e eu vou fazer aqui a apresentação. Se vocês preferirem, eu descongelo aqui a minha imagem para não ficar atrapalhando a vista aí. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês sinalizam por aí. Tá ótimo assim. Bom, a gente vai abordar alguns desses aspectos aqui que eu faço referência, mas eu vou seguir para não atrasar tanto algumas dessas questões, né? A situação, terceira dose, resposta moral em imunossuprimidos. Como o Rafa bem disse, né? Quer dizer, esse é um cenário que preocupa, sem dúvida, a todos nós, pelo fato... Deixa eu só corrigir aqui. Pelo fato de estarmos todos aí nessa situação, ou seja, a nossa preocupação é, sem dúvida, com os nossos pacientes, mas é uma doença fora do habitual. A preocupação vai com nós mesmos, que estamos na linha de frente, que estamos trabalhando todo dia, a preocupação com os nossos familiares e num cenário, né, que todos nós, ao longo desses 2 anos, como vai completar 2 anos, nós perdemos entes queridos, pessoas amadas. Então, esse é um cenário realmente completamente diferente do que a gente viveu, todos que estão aqui, viveram ao longo de todo esse tempo. Né? Então, uma das coisas que chamam... Está dando aqui um panezinho aqui. Uma das coisas que chamam a atenção é a situação mundial. Né? Você imaginar esses números, agora em setembro, são 223 milhões de casos confirmados. Lembrando que 20% desses pacientes vão desenvolver uma forma intensa ou grave que requer hospitalização, e são alarmantes 4 milhões e 600 mil mortes. Né? Isso realmente, de fato, preocupa, de uma pandemia que ainda está em andamento. E quais as perspectivas? Alguns aspectos eu já vou pontuar. Essa perspectiva de como vai evoluir a onda depende da cobertura vacinal e, principalmente, do surgimento das variantes chamadas de preocupação, que é as variantes as VOCs. A gente vai usar alguns exemplos, rapidamente, de experiências no mundo, de cases de sucesso ou de insucesso, para que vocês possam fazer uma extrapolação e a gente fazer uma estimativa do que pode acontecer no Brasil. Então, aqui só alguns exemplos de casos de sucesso. Israel ficou clássico naquela curva lá em janeiro, quando ela começou a ter aumento do número de casos, do pico da sua onda, ela introduziu o lockdown e percebeu uma queda do número de casos. Mas, sem dúvida, o que mais impactou na história de Israel foi a estratégia da vacina, foi o país que mais rapidamente evoluiu para a vacinação. E aqui você vê a curva descendente de número de casos e a curva ascendente em azul, mostrando que a partir de 6,5 milhões, uma população de 10 milhões de habitantes, ele começou, de fato, a impactar na redução de casos de forma expressiva e significativa. A gente tem um outro caso de sucesso no Brasil, mas, na verdade, foi um estudo, o Projeto S, de imunização em Serrana, em que toda a população foi imunizada. E o que a gente observa nesse gráfico aqui à direita é que 75%, quando 75% da população estava vacinada com as 2 doses, só aí isso impactou de forma significativa na redução de casos e ficou evitando aquelas quedas e subidas que habitualmente têm acontecido. Isso levou às quedas expressivas, acima de 80% de casos sintomáticos, de internação, impacto sobre morte. E o mais interessante de tudo é que mesmo os adolescentes não vacinados, diminuiu também, obviamente, a contaminação, porque isso é o que chama-se imunidade de rebanho, ou seja, deixou de transmitir a doença. Portanto, essa desejada imunidade de rebanho, ela deve se aproximar em torno de 75% a 80% da população para que a gente, de fato, perceba o impacto no controle de casos e óbitos. Então, esse é o nosso alvo, né, que a gente fala tanto em alvo terapêutico. O nosso alvo, do ponto de vista de saúde pública, é atingir a imunização completa, 2 doses ou dose única em relação ao Covid. E como é que está essa situação no mundo todo? Né? No mundo, são 5,66 bilhões de vacinados, 41% com a primeira dose e 25% com esquema vacinal completo, ou seja, ainda é muito baixo quando a gente considera o mundo como um todo. E na população brasileira,
A gente tem 66% com a primeira dose, isso parece, e é sem dúvida animador, mas o que preocupa são apenas 33%, chegou essa semana a 35%, 37%, com esquema vacinal completo, né? Isso realmente preocupa, e a boa notícia é que tem tido um crescimento, 4%, às vezes em 15 dias, como aconteceu nessas 2 semanas, mas a gente tem tido muitos atropelos de faltar vacina e as intermitências que preocupam de fato. E outra notícia boa é que 0% viraram jacaré. Então, a gente fica animado que a estratégia da vacina, sem dúvida, é a melhor estratégia a ser tomada. Quando a gente faz esse recorte no mundo todo de como está a vacinação, em verde escuro, nesse gráfico, é a vacinação completa, com 2 doses ou dose única, e em verde claro são aqueles pacientes que tomaram pelo menos 1 dose. Então, você observa que uma parte significativa dos países desenvolvidos, e outros não, como Chile, Uruguai, tem mais de 70% de pacientes imunizados. Portugal chegou essa semana a 80% com as 2 doses. E, de fato, o que preocupa é exatamente o Brasil, que, apesar de estar em 66%, apenas 33%, 37% com as 2 doses completas. E qual a mensagem que realmente é preocupante? É porque existe diferença na imunização. Quando a gente considera a questão de acesso às barreiras, fica claro, olhando essa tabela aqui à direita, que a dose de vacina de Covid administrada, de acordo com o grupo de renda, ela realmente impacta nos países de baixa renda. Só para vocês terem ideia, alguns países de baixa renda, só 4% têm 2 doses completas da vacina. Então, realmente, é extremamente preocupante. E, a partir, obviamente, dessa dificuldade de diferença de imunização, a gente tem chegado a uma conclusão, e a Organização Mundial de Saúde tem reforçado isso, que essa assimetria de imunização, favorecendo a circulação dessas variantes mais eficientes, inclusive para infectar vacinados, vem tornando impossível a imunidade de rebanho. Então, esse alvo de atingir a imunidade de rebanho numa pandemia, portanto, teria que ser no mundo todo, isso está longe de ser atingido por conta dessas diferenças que acabei de falar. Então, a gente vai ter que conviver com esse cenário nos próximos anos, especificamente no próximo ano, da 3ª dose, de rapidamente rever aquela vacina, isso agora já é possível, mudando a formulação dele, com domínio já da tecnologia para aquela variante que surgir, já que as variantes desses países que não estão imunizados mutam e começam a circular no mundo inteiro. E não tem sido, é o que tem acontecido nos últimos anos. Outras barreiras é a disposição para ser vacinado, isso é incrível, impressiona, angustia, porque o que a gente vê aqui em vermelho são os não vacinados e que não querem ser vacinados. E em rosa aqui, não vacinado e incerto se vai tomar a segunda, se vai se vacinar ou não, tem uma incerteza. Então, você vê aqui, como nos Estados Unidos, que tem essa cultura anti-vacina, chega a 30%, afastando todo aquele alvo, né, que a gente, de saúde pública, que é chegar à imunidade de rebanho. Quando a gente vai ver aqui no Brasil, por sorte, o Brasil tem uma cultura de vacina, a gente tem 86%, essa é uma pesquisa feita agora em junho de 2021, 86% dos entrevistados desejam realmente tomar a vacina. Então, se a vacina chegar, a gente vai ser vacinado. Claro que o ano passado a gente estava abaixo de 70%, mas isso não é a nossa cultura, foram os governantes, alguns deles, que estimularam a campanha contra a vacina, mas agora a gente recupera novamente e atingimos um patamar de 86%. Se chegar a vacina, né, se tivéssemos tido uma maior celeridade, com certeza esse alvo estaria atingido. Aqui à direita, apenas para destacar algumas características pontuais, não vou entrar em detalhe, mas mostrando quais os grupos que são mais aderentes às vacinas. As mulheres, claro, que são mais inteligentes do que os homens, e os mais velhos e mais resistentes, os mais novos, especialmente os adolescentes. Quando a gente vai para o histórico de curva de casos e aí de diferentes países, então é interessante, uma forma simples de você avaliar qual é a tendência é você ver nas curvas de outros países que passaram antes da gente por situações ao longo dessa pandemia. E parece simples, mas tem como você analisar isso profundamente, mas mais importante que a curva foi a conduta, a cultura, qual a estratégia tomada para tentar vencer esse aumento de casos. Então, voltamos para o caso de Israel, aqui tem um pouquinho, Israel acho que em torno de 9 milhões da população, mas você vê que realmente com a vacinação ele teve uma queda impressionante aqui à esquerda do número de casos, mas agora em setembro, todos vocês já tomaram notícia, Israel volta a ter essa última curva aqui destacada em verde, um aumento de casos detectados de Covid-19 superior à onda anterior, apesar de 63% de vacinação. Interessante, ela foi para os 60% e agora ela está um pouquinho estacionada na vacinação completa dessa população. Mas aqui se deve, como eu vou comentar,
ao surgimento da variante Delta. Você vê no Reino Unido, 64% com vacinação completa, também apresentou, no início ele só tinha 35%, quando baixou o número de casos, utilizando lockdown, e aí depois, agora em setembro, novamente a curva aqui à direita volta a se elevar nos pacientes lá na população do Reino Unido, com 64% da população imunizada. E, obviamente, surgindo casos e também mortes, que eu vou comentar depois sobre a gravidade. E os Estados Unidos, talvez seja o pior exemplo, né, o exemplo mais ruim nessa pandemia, é que eles tinham lá em maio vacinas completas em torno de 40%, com dificuldade de progredir além disso, e o que aconteceu com os Estados Unidos foi, novamente, uma onda com a circulação do Delta crescendo de forma substancial. E aí há outros motivos para explicar não só o aumento de casos, mas a quantidade de mortes e de formas graves dos pacientes nos Estados Unidos. Essa é uma fotografia do Brasil e aqui reforçando que também a gente fica angustiado, né? São 21 milhões de casos já notificados, 587 mil mortes, estamos nos aproximando, né, de ultrapassar já o patamar de 600 mil casos. E esse cenário de apenas 33% com vacinação completa. E qual é o impacto da variante? É isso o aspecto que tem mostrado aquelas curvas com grande aumento no mundo todo. Esse é um cenário, selecionei aqui os principais países, mostrando que todos aqueles países que eu citei anteriormente estão com a maioria das cepas circulantes agora em setembro, das amostras testadas são decorrentes do Delta. No Brasil, praticamente todos os estados já detectaram a variante Delta, aqui em Pernambuco são 26 casos, mas isso está sempre atualizando, e a tendência é que esse número de casos aumente também. E aí vem a preocupação, porque a doença tem uma rápida dispersão, não é que chegou, ela vai dispersar. A gente é um país de dimensões continentais, então essa dispersão, como aconteceu em outros países, como os Estados Unidos, ele tende a acontecer naturalmente se nada for feito. Então, qual é a perspectiva em relação à variante Delta? A gente analisa, será, tem mais casos, mas é mais grave, tem mais hospitalização, então vocês vão ter vários exemplos diferentes. O que aconteceu em Israel? Observem que essa última curva ela é bem superior, em cima, no slide, do que a onda anterior. Claro, se ela seguisse essa mesma tendência do que aconteceu na onda anterior, você teria, aqui em marrom, um número grande, muito mortes. Mas o que você vê é que, apesar do maior número de casos, comparado com a onda anterior, o número de mortes foi proporcionalmente menor. E também, apesar da hospitalização, eles tiveram a tendência maior a hospitalizar por segurança, mas o número de mortes foi menor. Já nos Estados Unidos, a terceira, essa onda que é menor do que a anterior, mas quando você compara mortes e hospitalização, elas são proporcionais, ou seja, realmente nos Estados Unidos está morrendo mais e tendo mais hospitalização quando comparado, por exemplo, com Israel, Portugal, Espanha e assim sucessivamente. A que se deve isso? Essas diferenças. Então, quando você observa nas linhas acima, a completa vacinação em alguns desses estados está em 40%, né? A Flórida agora foi que acelerou, porque ela estava com um número de mortes, hospitalização muito grande, e aqui embaixo você vê aqueles estados onde você tem 68%, 63% da vacinação. E quando você vai ver as mortes por 100 mil habitantes, fica claro que aqueles que progrediram na vacinação, essas taxas são muito menores do que, por exemplo, o que aconteceu na Flórida com 63%, ou Louisiana, ou mesmo no Mississippi. Então, fica claro que a variante Delta, além dela dispersar mais, e esse artigo recentemente publicado no Lancet, agora em agosto, 27 de agosto de 21, apenas para reforçar um fato que parecia lógico. Eu só destaquei aqui em vermelho aquilo que eu considerei relevante para essa discussão especificamente, mas a conclusão do autor, ele comparou os pacientes, eram pacientes não vacinados, ele fez um recorte dos não vacinados, comparando como foi a evolução de internamento hospitalar e na emergência com a alfa e a variante Delta. E o que ele concluiu é que entre não vacinados, ou que tiveram menos de 21 anos desde a primeira dose, 21 dias desde a primeira dose de vacinação, os pacientes com a variante Delta tiveram um risco estimado maior de admissão hospitalar e de internação. Me preocupa no Brasil, já que apenas 33% tem completa vacinação. E eu não vou entrar em detalhe, mas um caso também na Espanha, que apesar de ter aumentado grandemente o número de casos, né, você vê como aumentou, mas em relação à morte e hospitalização, ela se manteve estável, né, porque ela progrediu também na questão da vacinação. E o Portugal, né, apareceu muito essa semana, inclusive talvez circulando nas redes sociais, que Portugal não estava usando máscara em ambiente aberto, por motivos óbvios. Ela tem hoje 82% da população completamente vacinada e ela fez sua tarefa de casa desde o início. E olha a onda dele, mesmo circulando 100% das amostras de setembro ser do Delta, ele não teve grandes aumentos de casos, bem como hospitalização em UTI. Infelizmente, talvez nós tenhamos perdido o time para ter esse foco e esse objetivo, que seria a questão de Portugal. Então,
Em alguns países houve expressivo aumento de casos, porém os números de mortes e casos graves foram mais baixos do que ondas anteriores, naqueles que fizeram a tarefa de casa corretamente, diferente do exemplo extremo dos Estados Unidos, que tinha uma baixa cobertura vacinal, e isso era variável entre os estados. Então, há casos intermediários e as 2 doses são necessárias na presença do Delta. Aqui é apenas só um recorte para vocês terem uma ideia de como isso vai impactar sem a segunda vacina. Esse é um artigo publicado no New England, em que ele avalia exatamente qual é o comportamento da vacina diante da circulação do vírus Delta. Então, vocês observam aqui nesses 2 círculos à esquerda, o primeiro é a vacina da Pfizer, o segundo a da AstraZeneca. Então, depois da primeira dose, vocês se lembram, logo no ano passado, quando iniciou, aliás, no final do ano passado, né, na Inglaterra, você, depois de 4 semanas com a AstraZeneca, 80% dos pacientes, já na 4ª semana, depois da primeira dose, eles já tinham soroconversão, era uma notícia ótima. Quando você vai ver agora, depois da circulação da variante Delta, após a primeira dose, tanto para a da Pfizer como da AstraZeneca, apenas 30% desses pacientes, em média, eles têm soroconversão, ou seja, você não está imunizado só com a primeira dose. Quando vai para a segunda dose, claro, caíram os patamares, mas você já consegue aí para a Pfizer 88%, uma vacina de RNA, e para de vetor, como a da AstraZeneca, para 67%. Então, a perspectiva para o Brasil com a circulação do Delta é uma incerteza. O que a gente está fazendo aqui é um comparativo, mas apenas 34% com 2 doses. A circulação confirmada e aumentando do Delta. A Delta mostrando que com a primeira dose não é suficiente para que as pessoas não se infectem e não possam transmitir. Então, o cenário é incerto, mas provavelmente nós teremos aumento de casos e resta ver como será a intensidade e a gravidade da doença. 15 minutos. A Ângela tinha, como não tinha Ricardinho, não tinha terminado, ela me deu mais 10 minutos. Então, já estou encerrando e falando bem rápido. Então, a terceira dose, eu vou só detalhar, tinham vários artigos, depois eu posso compartilhar com vocês, alguns em pré-print, mas pré-print de muito boa qualidade, publicados em pré-print do Lancet, né, diferente do que aconteceu com essa onda de pré-print de má qualidade. Eu fiz um resumo. Sem dúvida, a eficácia das vacinas de Covid, a gente precisa de mais dados, mas a gente não sabe a duração, e provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai necessitar de vacinação periódica, como acontece com a vacina da gripe. Sem dúvida, nos pacientes idosos, já está provado que esses pacientes precisam rapidamente de uma terceira dose, e lembrando que a vacina de Covid-19, diante desse novo cenário, ela não impede a transmissão dessas variantes que eu falei. Então, variantes como o Delta, por exemplo, é capaz de infectar e ser transmitida por pessoas vacinadas, né? Então, coloca em xeque, claro, a imunidade de rebanho que nós estávamos tentando defender, continuamos defendendo. A questão da intercambiabilidade, vacinação homóloga, heteróloga, já tem vários estudos grandes, inclusive em pré-print, mostrando que para a terceira dose pode ser feito uma ou outra, isso não será um problema e é eficiente. Eu trouxe aqui apenas para que nós vivemos nessa ansiedade da história das vacinas de vírus inativado, a Coronavac, são 2 estudos que mostram que, na verdade, há uma influência do tempo. Mas esse aqui compara a Coronavac com, esse é o nome agora que estão utilizando para a AstraZeneca, mas aqui são os diversos desfechos, infecção, hospitalização, UTI e morte. Você observa que esses desfechos, a partir do momento que a idade vai progredindo, começa a cair. Então, à esquerda, para a AstraZeneca, nesse estudo impactou mais acima de 90 anos, há uma diminuição da proteção para esses diferentes desfechos, proteção para infecção, hospitalização, UTI e morte. Na Coronavac, os resultados são um pouco menores, funciona para as outras faixas etárias, mas diminui os pacientes acima de 80 anos. Então, está justificado a utilização pela imunossenescência de esses pacientes idosos sejam vacinados já com a terceira dose. E aqui, em relação à Coronavac, esse estudo é interessante, o estudo pré-print. Tem um estudo grande brasileiro também para ser publicado em pacientes idosos que mostram aquilo que vem sido mostrando para outras vacinas, mas tem mostrado aqui para a Coronavac, é que, realmente, depois da segunda dose, a gente tem um pico, aqui à esquerda o ciclo mostra, depois de em torno de 6 meses, a gente tem uma baixa de soropositividade e queda do título de anticorpos neutralizantes. Mas quando é administrado uma terceira dose, da mesma Coronavac, vírus vivo inativado, né, como é uma proposta que tem em São Paulo, há uma discussão sobre essa estratégia, os títulos sobem rapidamente, inclusive superiores aos títulos da segunda dose. Então, também há uma expectativa nisso. É basicamente isso que eu queria comentar. Em relação à faixa etária, esse é um outro estudo, faixa etária 18 a 59 anos, e não foi diferente, gente.
Em 18 a 59 anos, aqui o círculo é só depois da terceira dose, mas antes da terceira dose aqui você tem uma baixa depois de 6 meses, tanto nos títulos de anticorpos neutralizantes como da soropositividade. Daí é que eu insisto que os profissionais de saúde que forem imunizados há mais de 6 meses, eles deveriam estar incluídos no programa do Brasil, porque eles estão mais expostos para tomar a terceira dose da vacina. E aí, enquanto isso, a gente deve manter as barreiras de distanciamento, porque as evidências têm sugerido que os nossos títulos já acabaram. Acabaram não, reduziram, desculpe a palavra, reduziram substancialmente. Eu não comentei aqui, mas tem alguns estudos mostrando que aqueles, e não foram poucos entre nós, que teve uma infecção após a vacina, essa infecção funciona como efeito booster, semelhante a uma terceira dose, e às vezes até superior em alguns estudos. E, finalmente, a resposta de anticorpos imunossuprimidos, como é que está a situação, o que é que a gente pode dizer desse cenário atualmente? Em relação a transplantados, existem várias evidências, eu não vou comentar especificamente nenhuma delas, a maioria dos trabalhos, e há muitos transplantados de rim, mas em outros órgãos sólidos mostram uma baixa resposta sorológica, inferior a 40%, e o que preocupa é que os estudos mais recentes têm mostrado que, mesmo após a terceira dose, esses pacientes ainda permanecem com uma resposta inferior a 50%. Então, a gente tem que discutir bastante esses pacientes, antecipar os intervalos entre as vacinações, antecipar o intervalo da segunda dose e da terceira dose nesses pacientes, e, mesmo assim, manter as barreiras de distanciamento, uso de máscara para esse grupo de pacientes. Isso, infelizmente, é inevitável. E os outros imunossuprimidos, onde estamos? Aqui, relativos a doença inflamatória crônica reumática, intestinal, dermatológica. Eu não vou comentar, obviamente, todos os trabalhos que tem, mas tem cerca de 10 trabalhos e alguns pré-prints, não mais do que isso. Inclusive, esse artigo é um dos que são citados na última nota que a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez. Eu vou trazer os que não estão lá naquela nota, apenas para dar um reforço. Esse é um estudo interessante, porque ele comparou com um grupo de controles com 121 pacientes. Ele avaliou pacientes com diferentes doenças reumáticas, inflamatórias crônicas reumáticas, eu não vou entrar em detalhe, mas o que esse artigo compara, e ele é interessante, e tem um controle, apesar de ser um controle menor, e lembrando que na hora que você estratifica, terminando os grupos um pouco menores, a gente vai precisar de amostras maiores, mas o que esse artigo, sem dúvida, sugere e conclui é que as terapias depletoras de linfócitos, anti-CD20, MTX, corticoide, eles sugerem a menor resposta humoral, tanto soropositividade quanto anticorpos neutralizantes. Em rituximab, as respostas são menores em pacientes que tomaram a medicação, o Ritux, com menos de 6 meses. E aí, de fato, esses pacientes têm uma queda, eu vou mostrar nos slides posteriores, e uma associação de uma terapia biológica e uma droga sintética, ele diminui essa resposta de produção de anticorpos, inclusive num subgrupo pequeno de pacientes anti-TNF mais MTX associado. Os artigos que são citados lá naquela nota da Sociedade de Reumatologia são esses 3 artigos aqui, reforçando o rituximab, o glicocorticoide com menor eficácia na soroconversão. E eu trouxe outros 2 artigos interessantes, esse publicado em agosto de 2021, que ele compara os indivíduos após a primeira dose e segunda dose. É interessante que esse é um grande grupo com o MTX, mas quando ele vai estratificar com monoterapia só, foram 87 pacientes, 14%, portanto, dessa amostra. E o que ele avalia nesse quadro à direita, na primeira coluna, é a soropositividade após a primeira dose e na segunda, após a segunda dose. Então, vocês observam aqui que corticoide, mesmo corticoide com monoterapia, chega a 80%, a TNF chega a 100%, e o MTX aqui, na primeira dose, é bastante baixo, 30%. Na segunda, sobe para 94%, mais um N pequeno. E o N era muito pequeno para o anti-CD20, mas ele mostrou que havia um aumento, mas era um aumento sofrido, saía de 6% para 43%. Então, a soroconversão, sem dúvida, é retardada, diminuída em pacientes idosos, com imunossupressor, especialmente MTX e terapia anti-CD20, porém, na segunda exposição, infecção ou vacina, há uma melhora da imunidade humoral, com exceção da terapia anti-CD20. Lembre-se que aqui a gente está analisando só a imunidade humoral, que acontece com a maioria dos artigos. A gente precisa avaliar a imunidade celular. Estudos com SARS e estudos já com SARS-CoV-2 mostram que a imunidade celular ela pode ser mais efetiva do que a humoral e mais prolongada. Portanto, eu trouxe esse outro artigo, agora também de agosto de 2021, que não estavam citados na referência da ACR e da Sociedade Brasileira, em que é um estudo interessante também, que ele compara
119 pacientes em uso de imunossupressor na primeira dose e comparando a segunda dose. E aqui entra a discussão do rituximab. Só que esse estudo ele vai avaliar inicialmente a resposta humoral, depois a resposta celular. Então, para o rituximab, ele observa que na primeira dose a soroconversão é baixa, 22%, ela sobe para 53% na segunda dose. Naqueles que tiveram mais de 6 meses que tomou a droga, o rituximab, isso sobe para 71%. Mas mostrando realmente que nesse grupo parece haver um impacto realmente na questão da imunização. Esse estudo também fez a dosagem e avaliou depressão de linfócitos B, quando estava abaixo de 10, isso sem dúvida impactava, talvez seja uma estratégia nesses pacientes, e ele avaliou a resposta de células T. Isso é uma boa notícia, porque após a segunda dose, 82% dos pacientes tiveram resposta celular, resposta célula T, CD4, CD8, específico para o SARS-CoV-2, e aí vocês observam que apenas o tacrolimus impactou os pacientes que tomavam tacrolimus. Mas vejam, o rituximab subiu de 29,5%, aqui eu estou falando de resposta não humoral, mas celular, para 82% dos pacientes. Né? Mesmo com 6 meses, chegou a 85%. E eu fiz um recorte, esse é o penúltimo slide, em que o autor faz todas aquelas discussões que a gente tem feito na reumatologia em relação a esses temas. Eu botei a frase exatamente como ele descreveu, mostrando, primeiro, que esses achados indicam que ambas as vacinas são imunogênicas em pacientes que recebem imunossupressão, principalmente se tratando de imunidade celular, e ele diz que, embora nossos dados sugiram que melhores respostas sorológicas em uso de rituximab podem ser alcançados retardando a vacinação até que a reconstrução de células B tenha ocorrido, pode não ser ético fazê-lo quando as taxas de transmissão na comunidade são altas, ou para adiar o tratamento com rituximab quando é necessário para o controle da doença. Então, ele sugere que o curso adicional de vacinação deve ser disponibilizado para esses pacientes entre ou após os ciclos completos de rituximab. Então, fica claro, apesar de agora no programa incluir todos os imunossuprimidos, não é todo paciente, e foi incluído todos, né? Ter doença inflamatória intestinal, ter doença reumatológica, independente do imunossupressor, será incluído, né? A gente vai abranger, claro, não vai ter um impacto tão grande, mas esses pacientes, isoladamente, por terem a doença, a soroconversão, né, parece não estar comprometida, mas alguns grupos especificamente merecem realmente fazer essa antecipação, esse reforço, e na dúvida, ProRel, por incluído os outros. E aí finalizo com esse slide, que eu achei interessante, apesar de ser de julho, né, um pouco anterior a esses últimos, acho que uns 4 que foram publicados nesse mês e no mês anterior, que é do Lancet, e ele tem, primeiro aspecto, por que eu trouxe ele? Porque eu mostrei rituximab, resposta não humoral, uma resposta celular. Eu trouxe esse porque se avaliou a resposta celular nos pacientes com MTX. E é interessante que foi só após a primeira dose. Então, quando a gente compara esses pacientes, né, a proporção de resposta vacinal de células T, mesmo no grupo com methotrexate, olha aqui, na quarta linha, 93% tiveram a resposta celular com a segunda dose do MTX, 47% na primeira dose. Então, a imunidade humoral a uma única dose, né, da vacina é prejudicada pelo MTX, aqui de RNA mensageiro, mas não por produtos biológicos, os outros, imunobiológicos. As respostas imunes celulares foram induzidas em todos os grupos e não foram atenuadas em pacientes que receberam MTX ou produtos biológicos em comparação com os controles. Esse estudo também tem um grupo de controle. Então, basicamente, que eu finalizo. Isso, resumindo, mostra que os estudos iniciais mostram resposta humoral adequada em pacientes com doença inflamatória crônica reumática, que foi foco desse estudo, em uso de imunossupressão, com discreta redução para o MTX, na primeira dose, melhora com a segunda. As drogas anti-CD20 precisam de um N maior, de estudos maiores, mas as avaliações preliminares sugerem uma menor resposta humoral. A resposta celular é uma boa notícia. Nesses pacientes, tanto o MTX como o rituximab parece ter respostas melhores, e a interrupção da terapia de imunossupressão não se justifica para a maioria dos casos, devendo-se reforçar a necessidade de imunização e da segunda dose nos intervalos preconizados em bula. Ou seja, é muito legal, a ciência mostrou, postergar 3 meses, a resposta é até maior, mas não dá com a variante Delta circulando, que ela é ineficiente na primeira dose, para usar 80 dias. Tem que reduzir e fazer, se for 21 dias, se for 28 dias, e até tomar, já organizar para a terceira dose nesse grupo de pacientes. Era basicamente isso. Nós não tínhamos dado 30 minutos,
Carlos, obrigada. Nossa, que era informações extremamente importantes para a gente. Eu acho que fez uma atualização muito boa. Eu acho que foi muito bom mesmo. Tânia, todo seu. Tá. Então, já agradeci o André. Lembrar que realmente o Covid é brando, como o André falou, em crianças, até 80% dessas crianças são sintomáticas, né? E o que deu susto nos pediatras foi realmente o surgimento da SIMP, que o André falou tão bem. E aí eu queria ressaltar que, quando a gente fala também da Covid e das consequências, a gente tem que lembrar que não existe só a Covid, ela teve um impacto nas crianças e nas suas famílias no mundo todo, né? E tem aqueles impactos diretos, que são os impactos que a própria doença causa, e a gente não pode esquecer dos indiretos. Então, como é que essas crianças que estão há 1 ano e meio, 2 anos sem aula, como é que elas vão estar daqui a 1 ano, né? Então, lembrar do prejuízo do ensino, socialização dessas crianças, que não são, né, efeito direto da doença, mas são consequências, né, vão ter consequências no futuro, no desenvolvimento cognitivo, já, né, essas creches, escolas, as universidades fechadas por 1 ano e meio, 2, né, o afastamento dessas crianças do convívio familiar ampliado, ou seja, os tios, os primos, os avós, ficando somente naquele, né, contexto familiar, pais e irmãos, o estresse mental, então, levando crianças com depressão, né, pressídio de depressão, de ansiedade. Então, alguns estudos acham que daqui a alguns anos a gente vai ter mais criança com TDAH, não é certo, não é? Mas já tem alguns estudos falando isso, que pode a gente ter mais TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nessas crianças que conviveram com a Covid, mas já tem estudos mostrando que crianças com TDAH elas já tiveram mais consequências negativas, né, levando a mais casos de depressão em crianças com TDAH e ansiedade. Aumentou o número de toque em crianças, né, por o medo de perder família, o medo de contrair a doença. Então, crianças e adolescentes aumentou também o transtorno obsessivo compulsivo, diminuiu a cobertura vacinal, aumentou a violência contra as crianças, exagero nas mídias sociais que a gente vê, né? Essas crianças agora elas ficaram durante esses anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, mais nas mídias sociais e menos no convívio, né, com outras crianças, desemprego dos pais, acesso, né, diminuiu o acesso à atenção básica de saúde. Então, eu tenho uma colega que trabalha num posto de tuberculose, aliás, é um hospital terciário, e ela falou que o número de casos de tuberculose aumentou, né, porque as crianças não foram diagnosticadas nesse 1 ano e meio, 2, ou pararam o tratamento, né? E eu vejo às vezes o calendário vacinal e a mãe fala, doutora, está atrasado porque eu tive medo de levar no posto ou né, sair de casa. Fora a obesidade, né? Então, eu tenho visto no consultório, não sei se o André também tem visto, muita criança com índice de massa corpórea com 2 desvios padrão, 3 desvios padrão da média. Então, obesidade, e aí as mães já falam, doutora, desculpa, é porque realmente eu estava em casa, ele estava em casa, eu precisava trabalhar, e aí fui dando comida, doce e tal. Então, como uma compensação. Então, tem todas essas consequências, né? E aí, André, eu queria... tem uma pergunta, né? Vamos lá para as perguntas. A Maria Roberta, ela perguntou no chat se uma criança que já teve Kawasaki, sem sequelas, tem mais chance de ter a SIMP. E aí, André, eu queria só fazer 2 perguntinhas, né? Porque a gente vê muito... eu vejo muito com o cardiologista, né? A SIMP. Eu queria saber quando é que você realmente suspende o AS nessas crianças, e se você já teve alguma criança com hipertensão pulmonar, como consequência da Covid. Então, a primeira pergunta em relação a se o paciente teve doença de Kawasaki, ele poderia ter um risco maior de ter a síndrome inflamatória. Não, tá? Tem uma colega de Brasília, ela disse que teve um caso, uma criança que teve Kawasaki e depois teve Kawasaki antes da pandemia e depois teve a síndrome inflamatória, mas não aumenta o fato de ter tido Kawasaki, não aumenta o risco de ter a síndrome inflamatória, não.
Isso foi uma grande preocupação dos pais de pacientes com Kawasaki, que quando começou a imprensa divulgar, né, ficaram todos doidos completamente, achando que o filho ia ter um novo surto de Kawasaki, mas não. A segunda pergunta, Tânia, em relação ao uso da aspirina, a gente tem que entender aquilo que eu comentei, que o papel da aspirina no Kawasaki é muito bem estabelecido, com uma dose antiagregante plaquetária para evitar o risco de trombose no paciente que está na fase, já no final da primeira semana, que evolui com a plaquetose, né? Então, aquele paciente no Kawasaki que tem a plaquetose e aquele paciente que tem o aneurisma, a gente vai mantendo o AS até diminuir, até as plaquetas normalizarem e até não ter mais a dilatação ao aneurisma. Isso aí vai dar pelo menos aí por volta de 2 meses da doença. Na SIMP, a indicação do aneurisma, a gente tem que avaliar as plaquetas, né? Como eu falei, a SIMP faz plaquetopenia, não plaquetose. Então, a criança que tem 2 guidelines em relação à anticoagulação e antiagregante. Eles colocam, um coloca 80 mil plaquetas, outro coloca 100 mil plaquetas. Se estiver abaixo, não teria indicação de fazer as plaquetas, né? E aí a gente termina fazendo o AS por um período aí de 1 a 2 semanas, porque esses pacientes não vão fazer plaquetose, depois repete um eco, se o eco está normal, pode suspender tranquilamente a aspirina. Mas, assim, na prática, o que eu vejo também é muita criança tomando o Clexane e sem nenhuma indicação, baseada apenas no dedímero, né? Um super uso aí, e nas experiências do adulto, criança que tem um dedímero aumentado, mas a gente vai ver os outros fatores de risco eco, não tem alteração de fração de ejeção, não tem alteração de coronária, não está com acesso central, enfim, não está em choque, nada que realmente justifique, seria mais monitorar esse paciente, né? E teve a terceira pergunta, foi... que eu não me lembro mais. Você respondeu já todas, não? Não, era só se você teve algum caso de criança com hemorragia, de hipertensão, não. Hipertensão pulmonar. Tá, porque a gente teve agora um hospital e a criança pós-Covid apresentou hipertensão pulmonar. E aí, aí a gente ficou na dúvida, será que é uma consequência do Covid ou essa criança já tinha uma hipertensão pulmonar pré-existente, não diagnosticada? Aí eu fui na literatura e não encontrei muita coisa, mas você também nunca viu, tá? Não, só um comentário, muito no que a aula que o Carlos falou, ainda não está definido assim, se as crianças e adolescentes que tiveram a síndrome inflamatória, aí sim, esses pacientes deveriam tomar a vacina. Isso é uma interrogação, porque, na verdade, eles vão receber o mesmo gatilho, né, do vírus que pode desencadear, né? Então, tem países que a orientação é de não vacinar essas crianças que tiveram a síndrome inflamatória, né? Aí ter um pouco mais de bom senso, de cautela, segurar e ver como é que vai evoluir, porque, teoricamente, o paciente vai estar de frente com o mesmo antígeno, né, que ele desencadeou a síndrome inflamatória, né? Carlos, quando você vai comentar alguma coisa que disse do André agora, e aí eu queria saber de você, porque assim, eu tenho uma pessoa de dentro da prefeitura que disse que existia um pacto no Brasil de não fazer a terceira dose para o pessoal de saúde, e sim pela idade. Vi que Rio de Janeiro parece que andou saindo não sei se Flávio sabe dizer, que vai vacinar o grupo de saúde. Você acha que nós vamos ser vacinados independente da idade? Alguns países no mundo estão priorizando os profissionais de saúde por conta dessa tendência mesmo de circulação do vírus Delta, e os profissionais de saúde foram os primeiros a serem vacinados, né? Então, há um racional para isso, né? Ou seja, a necessidade de reforço vacinal dos primeiros que foram vacinados, ela deve ser antecipada. Além disso, essas pessoas têm um risco maior, assim como a gente imaginou em imunossuprimidos, esses profissionais de saúde estão mais expostos. Então, os profissionais de saúde em alguns países têm sido incluídos, e há um racional, e estudos, inclusive, em profissionais de saúde, mostrando que há, obviamente, queda dessa curva. Então, esses deveriam ser, e aí eu acho que já tem uma pergunta, eu acho que Maria de Fátima também, Carneiro, fez o mesmo questionamento, quer dizer, a gente deveria realmente fazer essa terceira dose do reforço. Essa discussão que alguns estudos mostram, se você utilizasse
uma vacina heteróloga, você poderia ter respostas maiores, aí a gente não vai dar tempo de detalhar isso, mas eu mostrei 2 estudos que estão pré-print, mostrando que mesmo uma terceira, como propõe São Paulo, que eventualmente seja da Coronavac, ela é necessária. Então, respondendo objetivamente a você, há evidências, ainda que sejam artigos pré-print, mas em revistas de alta qualidade, que os profissionais de saúde deveriam ser incluídos nisso, que tomaram Coronavac, por exemplo, porque naturalmente, depois de 6 meses, 7 meses, caem os títulos e a gente precisa fazer um reforço. Mas você acha que no Brasil existe essa política de saúde favorável para a gente? Eu acho que não, eu acho que é informação mesmo, desconhecimento, né? Quer dizer, você tem pessoas boas aqui no núcleo de discussão, o que eu acho que nesses equipes deviam envolver, em alguns centros, e às vezes a decisão tem sido local, pessoas que trabalham realmente com virologia, né, que tem trabalhado não só, obviamente, com a parte assistencial, né, eu trabalho com o pessoal da Fiocruz, que tem representação também a nível nacional, que tem uma experiência maior para mostrar que essas tipo de resposta requer realmente que a gente faça a terceira dose. Mas eu não vejo que há nenhum movimento político nesse contrário, não. É um entendimento mesmo. Sem dúvida, quem é prioridade? São os idosos, pela imunossenescência, independente do tempo, eles merecem a terceira dose, evidentemente. E esses pacientes de maior risco, transplantados, por exemplo, né, alguns grupos de imunossuprimidos, mas não todos os pacientes, por exemplo, com doença inflamatória intestinal, né? A gente sempre tem avançado, não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas eles não são muito diferentes. Ter a doença inflamatória crônica sem ter uma droga que leve a grande imunossupressão, isso não seria o grupo, vamos dizer assim, grande prioritário. Mas não vou entrar nem nessa discussão aí. Mas hoje, na resolução, inclusive, entram todos, independente se tem imunossupressão ou não. Se estiver usando uma sulfasalazina, ele vai ter o direito de fazer a terceira dose de reforço, né? Eu sei que é uma parcela pequena, mas isso, obviamente, impacta. Eu acho que foi isso. Não sei se eu emendo aqui. Tem uma pergunta aí que eu acho que é mais ou menos semelhante aí. Qual é a pergunta? Tem uma pergunta em relação ao MTX, né? Porque é interessante, Daniela Egipto está comentando, isso a gente tem recebido lá no Cetifusão também essas dúvidas lá na unidade de terapia biológica, porque passa 2 semanas do MTX. É interessante que isso também foi extrapolação, né? Eu tenho muita dúvida dessas estratégias que as sociedades às vezes recomendam, a própria CR, mas sem embasamento científico, como a gente falou ontem em relação à tuberculose. E não é diferente em relação a tempo, ou seja, quando a gente imagina que uma droga está circulando efetivamente, sericamente, e tem aqueles intervalos até as doses subsequentes que ele ainda vai ter nível sérico, para os biológicos, por exemplo, não se justifica, ou seja, o paciente toma uma infusão a cada 2 meses. Quando a gente faz uma dose a cada 2 meses, é porque a gente imagina que ela tenha nível plasmático efetivo suficiente para não cair antes e o paciente ter recidivo da segunda dose. Então, atrasar 2 semanas, 3, isso é empírico, né? Não tem nenhuma evidência que isso traga benefício. No MTX é interessante. Essa extrapolação foi provavelmente no estudo de influenza. Teve um estudo de influenza, não me lembro qual foi a revista que foi publicado, uma revista de grande impacto, que mostrou, comparando, retardando 2 semanas para influenza dos pacientes com MTX em artrite reumatoide, mostrava uma melhor resposta de soroconversão para a influenza. Bom, esse pelo menos é o que eu conheço do estudo mais robusto em relação a retardar a utilização dessa medicação por 2 semanas. E a impressão que eu tenho é que foi utilizado esse estudo para extrapolar essa recomendação relativo ao COVID. Mas eu acho que tem que pesar caso a caso, né? Se você está um paciente clinicamente estável, né, e que pode se segurar pela utilização de uma medicação como essa, se você tem dúvida, se você está inseguro, você pode fazer. Sempre lembrando que, em outras situações, o paciente é muito instável, ele pode ter recidiva da doença, pior ainda é fazer ele recidivar e precisar de corticoide para tirar ele da atividade inflamatória. Aí, numa pandemia de Covid, com circulação de Delta, esse não é o melhor cenário. Né? A gente tem que, na verdade, pesar risco-benefício. Rafinha, não muito longe, a gente teve outro caso de síndrome de ativação macrofágica, não foi? Que a gente ficou orientando o pessoal lá no Hospital Português? Nesse meio tempo, acabou que eu brinco, eu fiz mais consultoria para vários pacientes. Aí chegava o pessoal e falava assim, eu vi que você está tendo uma certa experiência, podia me ajudar aqui? Assim, acabei, graças a Deus, conseguindo ajudar muita gente. E a gente recentemente teve, né, um caso. Na verdade, não foi tão incomum pegar ativação macrofágica, porque eu acho que realmente tem essa interligação, né, da doença do ponto de vista fisiopatogênico.
Eu agradeço a mesa, foi maravilhoso, foi maravilhosa, Tânia, Rafa, André, Carlos. E a gente vai passar um videozinho para encerrar o nosso evento, bem pequenininho. Larissa, tá pronto? Depois eu vou botar nos grupos para quem quiser ter o videozinho guardadinho de lembrança. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um excelente evento. Eu queria agradecer a participação de todos. Eu espero que tenham aproveitado e até a próxima. Até mais. Oi, pessoal. E aí? Gostaram da reciclagem? Ela foi feita com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente se vê na próxima, tá bom? Tchau. Olá, amigos. Terminamos a nossa reciclagem. Agradeço imensamente a todos vocês, palestrantes, participantes que trocaram experiência. Desejo a todos um excelente domingo. Estão todos convidados daqui 2 anos presencialmente para a nossa 5ª reciclagem. Beijo a todos. Tchau, gente. Obrigada.